Dê uma salva de palmas para ele. Aleluia. Que ele cresça. Que ele cresça. 7 anos da Igreja Batista Ágape. Quero agradecer a Deus por estar fazendo parte dessa família. Ao pastor Wallace, que além de pastor é um grande amigo, um homem de Deus. A Flávia é uma grande mulher de Deus e a igreja. E nessa noite nós vamos falar desse tema. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer juntos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Esse ano completará, dia 31 de outubro, 500 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela aconteceu em 1517. Então esse ano completa, dia 31 de outubro, 500 anos de Reforma Protestante. E você pergunta, o que é uma reforma? A reforma ela vem para dar forma àquilo que perdeu a forma. Ou seja, existia uma forma, essa forma se deformou e veio a reforma para novamente trazer aquela forma que tinha antes. E nós estamos nessa noite, numa quarta-feira. Como que está a sua vida hoje? De repente nós estamos num período de necessidade de uma reforma. Talvez você chegou aqui hoje sem forma. Perdeu a forma. Perdeu o brilho. De repente você está passando por um período negro. De repente o momento não é aquele que você desenhou para você. Ou que você escolheu. Ou que você sonhou. E nessa noite Deus te convida a ouvir uma palavra onde Ele pode trazer para você uma forma. Ou a forma para a qual Ele te criou. Então abra seu coração. Ele está aqui nessa noite. Independente da sua causa, da sua situação, do que está acontecendo, Ele pode reformar, trazer a forma. Amém? E a igreja começa em Jesus. E após Jesus vem os apóstolos. Depois dos apóstolos vem os pais da igreja, nos primeiros séculos. Eu não sei se você sabe, nós somos a igreja católica também. Porque igreja católica significa a igreja universal. Então você e eu e nós somos a igreja católica. E essa é a igreja que Jesus instituiu. Porém, houve perseguição nos primeiros séculos da igreja. Matando os cristãos, os irmãos. Perseguição intensa. Mas a igreja crescia. O sangue dos irmãos que morria, mais matava, mais ela crescia. Existia 225 depois de Cristo, chamado Constantino. Quando ele entra para ser imperador, ele falou, eu tenho outra estratégia, eu vou parar de perseguir esse povo, porque eles estão crescendo muito. E eles fazem uma aliança com ele. Falam, não, eu quero ter uma aliança com vocês. Inclusive as igrejas agora não precisam ficar escondidas mais. As igrejas agora serão no centro da cidade. Toda praça que você for hoje, né, em qualquer cidade, no centro da cidade terá uma igreja católica, porque isso começou lá. Constantino então fala, eu não quero perseguir vocês, eu quero vocês do meu lado. Eu quero andar junto com vocês, eu quero seguir esse Deus de vocês. E aqui começa a depravação da igreja, porque ali começa a trazer a igreja ser governada pelo Estado. E ele começa a oferecer bens, regalias, e fala aos pastores, não, vocês não precisam de jejuar mais, pode ficar tranquilo, eu estou junto com vocês. O que vocês precisarem, nós vamos apoiá-los. Porém, ele faz uma aliança também com Roma. E começa a entender que o Estado é para governar a igreja também. Aí começa a instituir a igreja o quê? Igreja Católica Romana. E aí nós começamos a inserir alguns dogmas, alguns costumes na igreja. Acontece o concílio de Nicéia. E lá eles inserem alguns costumes que não estavam nos pais da igreja e nem Jesus ensinou. E ali começa a instaurar o quê? Algumas depravações dentro da igreja. Não tem mais perseguição, está normal. Mas após isso, o que acontece? Começam a ter oração pelos mortos. Começa a ter venda de amuleto. Venda de lote no céu.
E assim, alguns homens lá dentro dessa igreja falaram, peraí, está errado, isso não está na igreja de Jesus. Jesus não ensinou assim, alguma coisa está errado. E esses homens se levantam e começam a questionar Savonarola, John Wycliffe, John Hus. E saiba você que independente do que a igreja passa, a crise, a depravação, independente do pecado, a iniquidade, Deus sempre vai levantar homens e mulheres cheios da presença e da unção dele, para que haja a graça dirigida pela palavra dele. E esses homens levantam, e hoje nós lemos, o pastor outro dia fez uma reunião, eu achei interessante, que ele falava assim, ó, o Senhor falou para Isaías assim, ó, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E nós estamos hoje perguntando, por que às vezes a igreja não está indo? O que não acontece? E Deus está falando para você assim, a quem enviarei? Quem irá por nós? E o pastor falou na reunião assim, ó, Deus está procurando pessoas disponíveis. Não é gente completa, não é pessoas que não erram, que não pecam. Pessoas disponíveis. Se você quiser fazer parte do reino de Deus, se você quiser fazer com que esse reino cresça, se disponha na presença dele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Dentro desses homens que começaram a questionar isso, levantou um chamado John Hus. John Hus, ele levanta e fala, galera, isso aí está errado. Oração para mortos, indulgência, venda de amuleto. Está até parecendo com algumas igrejas evangélicas hoje, né? Ó, pega a sua rosa, Saron, pega a toalha, pega isso, você paga tanto por isso. Está parecido, então precisa de uma reforma. E esse homem fala assim, não, está errado. E quando ele fala, o clero reúne os imperadores, que eram governantes da igreja, o Estado, e fala assim, ó, nós vamos te matar. Você é um herege. O homem que é certo está sendo considerado um herege. Se você falar a verdade hoje, você é herege. Se você falar o evangelho de Jesus, você não presta. Você está fora da Bíblia. E assim fizeram com ele. Levou ele para a praça da Inquisição. Montaram uma fogueira e foram queimar John Hus. Antes de queimar, ele falou assim, ó, ô John, vamos te dar uma oportunidade, cara. A fogueira está armada, nós vamos colocar fogo, vamos te queimar. Mas se você voltar atrás na sua palavra e não quiser inserir esses ensinamentos seus, nós vamos te libertar. Ele falou assim, galera, vocês estão matando hoje um ganso, porque Hus significava ganso. Isso em 1415. Vocês estão matando um ganso. Mas daqui 100 anos, Deus vai levantar um cisne. Vocês estão hoje apagando uma brasa, um tição. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar uma tocha que vai incendiar o mundo. E essa vocês não vão parar. Aleluia. 1517, Martinho Lutero se levanta dentro da mesma igreja, questionando esses ensinamentos, fala, não é assim. E aí, ele levanta as suas 95 teses. O imperador Carlos V, o Papa Leão X fala assim, cara, nós vamos te matar. O imperador Carlos V fala assim, ó Martim, é para você ir lá em Worms, para a gente ter uma reunião. E ele vai. E ele sabia que lá tinha demônios contra ele, a sabatina toda contra ele, os imperadores contra ele, todos queriam matá-lo. E ele foi. Imagina você indo para a morte. Imagina a sua cabeça, estou indo para a pena de morte, mas eu vou. Vem cá explicar essas teses suas. E quando ele vai, a história conta que quando ele está indo na carroça, que ele sobe na carroça, e ele se coloca de pé, ele avista as torres da igreja de Worms. E aí alguém fala que ele, ô Martim, vai não, cara. Aí, aqui, ele faz o seu mais famoso hino. Em Festberg, você deve ter ouvido falar. Castelo forte é o nosso Deus. Ele está indo para a morte e ele escreve o hino. Castelo forte é o nosso Deus. Ainda que tenha demônio, perseguição, Ele está comigo. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Ele está comigo e vai e defende as suas teses, eles não o matam. E ali começam os 5 solos. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus.
Aqui nós vemos a palavra de Deus cumprindo esse homem. Mateus 16, 18, Jesus fala: Pedro, quem que eu sou? Você é o Cristo, Filho de Deus. Não foi carne e sangue que revelou, foi o próprio Pai. E por isso eu te digo, você é Pedro. Você é Pedro. Agora, sobre essa pedra aqui, a pedra grande que eu sou, Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Passa tempo, entra tempo, iniquidade, transgressão, acontece decadência moral e espiritual, mas a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus edificando a sua vida, nessa noite, eu não sei como você está, mas se Ele for o edificador da sua vida, tenha certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Aleluia. Samuel, 1 Samuel 5, versículo 19, diz assim, 4:19, desculpa. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, mulher, você teve um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Porém, chamou seu menino Icabô, ou Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. 1 Samuel 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispe e Sem. Ele chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Essa história você já conhece, mas bem rapidinho. A história de Eli começa em Eli, sacerdote da casa de Deus. Ele era o sacerdote. E você vai lembrar de Eli quando se fala de Ana, quando Ana foi ao templo orar, pedir um filho. Ana era uma mulher que era estéril, não tinha filho. E ela foi à igreja porque ela não conformava com a situação. E ela foi lá orar e clamar a Deus: me dá um filho, porque eu não tenho filho. E quando Eli começa aqui, a história de Eli como sacerdote, a mulher está orando na igreja e Eli chega para ela e fala: você bebeu alguma coisa? Você está bêbada. Ele não começa a ter discernimento do que é falar com Deus ou do que é ser bêbado. Eli estava depois com Deus. Deus dá a Ana Samuel. Ana fala: Deus, porque o Senhor me deu, eu vou dar ele para a casa do Senhor. Samuel vai para a casa de Deus, vai morar junto com Eli, sacerdote. O sacerdote era Eli e Samuel estava aprendendo com ele. Um dia Deus vem e fala com Samuel: Samuel, Samuel. E ele não entende. Ele vai em Eli e fala: Eli, tem uma voz me chamando. Você: não te chamei. E acontece de novo, e acontece outra vez. Aí ele entende: ó Samuel, eu não estou ouvindo, mas você está ouvindo Deus. Eu não estou ouvindo, mas você está. Aqui começa quando a glória começa a se ir. Quando eu não tenho discernimento das coisas de Deus. E depois quando Deus está falando, eu não estou ouvindo. Os dois dentro da casa de Deus. Samuel ouvia Deus, Eli era sacerdote e não ouvia. Quando você parar de ouvir a Deus, se preocupe e volte ao Senhor. Porque é um sinal que a glória dele está indo de você. A glória estava indo e Eli não estava mais ouvindo Deus. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Naturalmente eles seriam sacerdotes. Mas eles começaram a ter orgia na porta da tenda da congregação. Eles eram sacerdotes também. Eli descobriu isso. Eles pegavam o sacrifício e alimentavam dele. Eli como pai descobriu, mas ele não tomou providência. Ele não corrigiu os filhos na sua depravação. Ele não fez o papel de pai. Ele não fez o papel de sacerdote. Deus te abençoa, a glória está sobre você, mas o sacerdote da casa é você. Quem cria os seus filhos é você. Quem é que institui lá é você. Então não deixe que o sistema crie seus filhos. Não deixe que o padrão dite para sua família. Não deixe que o sistema seja o seu parâmetro de vida. Mas esteja com o parâmetro de vida baseado na palavra do Senhor. Aleluia. E assim acontece com Eli. Ele perde o controle, ele deixa acontecer, ele se entrega. Ele era sacerdote, os seus filhos Ofni e Finéias era continuidade. E aí vem a situação.
por estar acontecendo isso, o Senhor fala para Eli: por ter iniquidade nos teus filhos, eu exterminarei a sua casa. A Bíblia diz que Israel foi para a batalha, para a peleja contra os filisteus. Israel não perdia a batalha porque o Senhor estava com ele. Mas aqui a glória já tinha se ido e eles não sabiam. E eles vão para a batalha. Ofni, eles vão e perdem uma guerra. 4.000 israelitas morrem. Chega a notícia e fala: morreu. Aí a galera, os anciões reúnem e falam assim: não, Ofni e Finéias, vocês são sacerdotes, pega a arca que representa a presença de Deus e vai para a guerra. Vai lá vencer essa guerra, não vai ficar assim. Nós sempre vencemos. Já viu aquela guerra que você sempre vence? E de repente você vai e não dá certo? Essa é a história. Ofni e Finéias foram para a guerra. Levítico 21, das diretrizes do sacerdote. Ele não pode tocar em morto. Guerra está em morto. Significa que Ofni e Finéias não deveriam ir para a guerra. Então eles foram para uma guerra que não era deles. Quantas vezes nós perdemos porque você está guerreando guerra que não é sua? E nós perdemos, você fala: meu Deus, por que deu errado? Porque você guerreou guerra que não é sua. Ofni e Finéias, eles foram guerrear no impulso. Eles não oraram. Eles pegaram a arca da aliança, que simbolizava a presença. Mas não era Deus, era símbolo da presença de Deus. Era uma representatividade. Foram para a guerra. Eles perderam. Samuel 17, 1 Samuel 17, 47. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Isso aqui é um pouco depois Davi falando para um gigante, para os filisteus. Mas aqui a história é diferente, que Davi foi aonde? Ele foi baseado na força do Senhor. Ele foi baseado que Ele é a guerra. Então de repente eu e você estamos perdendo guerra, sabe por quê? Você está lutando sozinho. Levar a arca da aliança. Vamos levar a arca da aliança, porque ela representa. Levou a arca, mas não levou o Senhor. Irmão, não adianta eu carregar a Bíblia, não adianta eu vir na igreja, não adianta eu falar que eu sou, se Ele não está comigo. Eles levaram a arca, mas não levou o Senhor. Muitas decepções, tragédias, derrotas e frustrações da nossa vida acontecem porque nós levamos tudo para as guerras. Você tem um problema, tem uma situação de enfrentamento, tem uma guerra, ou tem uma batalha, ou tem um desafio, você leva tudo. Nós levamos o nosso intelecto, nós levamos a nossa experiência. Eu sou experiente, eu vou conseguir. Nós levamos a nossa força, nós levamos o nosso amuleto, os nossos amigos, nós levamos até a nossa razão humana, mas nós não levamos o principal, que é Ele. Jesus. Leve Jesus para as suas batalhas. Leve Ele nas suas batalhas. Ore ao Senhor antes das batalhas. Busque a Ele. Davi falou assim, uns confiam em carro, outros em cavaleiros. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. De repente nós perguntamos: Deus, por que não deu? Por que não aconteceu? Eu levei a Bíblia, Deus. Eu até orei depois. Eu estou falando: não, vai antes. Vai antes com Ele. Coloca Ele antes. E aí a história conta que eles perderam a guerra. 30.000 homens morreram. Ofni e Finéias morrem. A notícia chega para Eli. O que aconteceu? Eli falou: Eli era o pai de Ofni e Finéias. O mensageiro falou: Eli, seus 2 filhos morreram, nós perdemos a batalha. E eles levaram a arca da aliança. Aquilo que representava a presença se foi. Eli, velho, 98 anos, pesado, cai da cadeira, bate o pescoço, quebra o pescoço e morre também. Aí nós lemos aqui que a notícia chega na nora de Eli, na mulher de Finéias, que estava grávida de 8 meses e pouco. O seu sogro morreu, o seu marido também, o seu cunhado também. E a arca da aliança foi levada, ou seja, você perdeu tudo e o melhor ainda, a presença dele. A mulher não aguentou. Imagina uma mulher grávida. Chegou a notícia trágica dela. Ela entrou em dor de parto e ela teve seu filho. E quando ela tem o seu filho, ela está prestes à morte. As mulheres falam: olha, você teve um filho maravilhoso, que bom. Ela não dá ideia para isso. Ela só fala algo: o nome dele será Icabod ou Icabode.
que quer dizer, foi-se a glória de Deus. Que situação triste. Você espera um filho, você espera um projeto tão bonito. Você faz um planejamento tão desenhado, tão bem estruturado, formatado. Mas quando ele acontece, vem uma tragédia. Algo trágico acontece, porque a glória dele era o melhor que ela podia ter. E de repente você chegou aqui hoje assim. De repente você fala, olha só, a minha vida está nesse contexto. Eu fiz tudo, eu lutei, porque essa nora aqui, a Bíblia não fala que ela foi depravada. Fala que ela estava grávida. De repente essa mulher fez tudo certo. Ela tentou, de repente ela buscava a Deus como você busca. De repente ela era uma boa esposa, era uma boa filha, ia ser uma boa mãe. Mas acontece uma tragédia dela e acabou. A glória se foi para essa mulher. Talvez você está assim e fala, Clésio, eu fiz de tudo, cara. Tentei tanto, lutei tanto. Mas a minha vida hoje, ela parece que está negra. Parece que a glória se foi. Parece que não tem paz. Parece que não vai acontecer mais. Parece, Clésio, que o céu está fechado para mim. Parece que eu olho e eu não vejo mais jeito. Assim era a história dessa mulher. Clésio, eu só vejo que a glória se foi. Não tem mais jeito, não tem mais saída. E aqui entra a palavra do Senhor. Depois de tudo acontecer, a arca foi levada. Deus entra em ação, porque Deus não é Deus de derrota, é Deus de vitória. A Bíblia diz que a arca vai para os filisteus e lá começa a acontecer algo. O Deus dele, a estátua, quebra, pragas acontecem e o nome do Senhor é temido, mesmo fora da igreja. Amém? A arca volta. O povo chega em Samuel, depois de alguns anos, fala, Samuel, como é que nós fazemos? Aconteceu aquilo lá, a arca se foi, a arca até vai voltar, mas não está acontecendo ainda, minha vida está sem a glória, está sem brilho, está sem esperança. E aí Samuel chega, ensina algumas lições para nós. Primeira lição de Samuel. Galera, nós precisamos de arrepender. Nós precisamos de arrependimento. Deus, Ele perdoa. Ele perdoa. Ser santo para Deus não é pecar, não é quem não peca. Ser santo para Deus é quem peca, mas arrepende, sente no coração. E aí Samuel fala assim, gente, tem jeito, vamos arrepender. E aí ele fala para a congregação, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, isso está lá em 1 Samuel 7,3. Ó galera, se com todo o vosso coração se converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração, e servi só Ele. Ele vos livrará da mão dos filisteus. Primeira lição, se arrependa. Vamos nos arrepender. Arrepender não é porque nós não vamos pecar, não. Vamos pedir perdão, Ele está pronto. Ele só quer dizer assim, ó, se arrependa, eu tenho perdão. É isso que Samuel falou, galera, não tem problema que aconteceu. Vamos nos arrepender. Vamos pedir perdão. Vamos tirar os deuses estranhos. Vamos tirar esses altares que nós servimos. Esses deuses que tem no sistema. Vamos servir só a Ele. Vamos deixar de servir o mundo, só a Ele. E Ele nos livrará da mão dos filisteus. Samuel, vamos fazer um clamor. Vamos clamar ao Senhor. Arrepende e vamos clamar. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispá. Eu vou clamar ao Senhor. Ainda tem jeito para a sua situação. Não sei como que você está. De repente está como essa mulher. O nome do filho, Icabote. A glória se foi, não tem jeito. Tem jeito. Clama, clama e clame. Até que o Senhor venha até você. Busque Ele com todo o seu coração. Busque Ele com toda a sua alma. Porque hoje Ele está dizendo assim, ó, ainda tem jeito. Ainda que a glória se foi, ainda que tudo se acabou, ainda que esteja negro, ainda que esteja sem esperança, para Ele tem jeito. Clame, clame a Ele. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Aleluia. Quer receber de Deus? Clame a Ele. Clame ao Senhor nessa noite. Ele está pronto a te perdoar. Ele está pronto a me perdoar.
Ele está pronto a trazer uma reforma, uma nova forma para a nossa vida. E Ele está pronto a nos ouvir e nos anunciar coisas grandes e ocultas que nós ainda não sabemos. Terceira lição: confie no Senhor e coloque o marco da sua vitória. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra, e pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e lhe disse, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor confundiu os inimigos de Israel. Irmão, se você, ou se eu, ou se nós nos arrependermos, se nós pedirmos perdão, Ele vai perdoar. Se nós clamar, Ele vai ouvir. E se nós confiar, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele confundiu os inimigos. Sabe o que é isso, irmão? Seu inimigo vem. Ele está vindo contra você. Deus confunde ele, não sabe para onde vai. Quando Deus trovejou, significa que Deus entrou em providência. Quer a providência de Deus? Confie nele. Confie nele. Samuel colocou uma pedra lá, no marco de vitória. Quem quer a pedra de esquina? Quem quer a pedra inabalável? Qual que é a pedra forte? Aquela que é fundamental. Seu nome é Jesus. Sabe o que nós aprendemos? Aleluia. A lição está dando assim, ó. Coloque a pedra lá. Coloque Jesus lá. Sabe aquela situação que você não sabe o que fazer? Ponha Jesus lá. Sabe a causa na justiça. Sabe o filho. Sabe o esposo, a esposa. Sabe o trabalho. Sabe o ministério. Sabe a unção que você espera. Coloque Jesus lá. Porque se você colocar a pedra lá, esse é o marco da sua vitória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos encerrar. Jesus tinha um amigo por nome Lázaro. Sua irmã chamava Maria e Marta, a irmã de Lázaro. Certa vez aconteceu desse Lázaro morrer, e Jesus não estava presente. Marta e Maria serviram a Deus, hospedaram Jesus, estiveram com Ele. Mas aconteceu um momento onde a glória se foi. A morte chegou. Ela não avisa. A morte não avisa, a tragédia não avisa. O desespero não avisa. O imprevisto não avisa, eu estou chegando. A situação adversa não avisa. De repente está tudo normal. O Icabod acontece. A glória parece que se vai. Parece que não tem mais paz, a presença parece que não tem luz. Acontece isso com Marta e Maria. Lázaro morre. Eles vão e falam, Jesus, ele está para morrer, vai lá. Isso é para a glória minha, para a glória do Pai. Jesus assim fala. Talvez você não está entendendo o que você está enfrentando hoje. E aí Jesus fala, isso é para a glória do Pai. Aleluia. A Bíblia conta que o tempo passou, Lázaro morreu. Depois de 4 dias Jesus aparece lá. E vem alguns e fala assim, ó, não adianta mais. Não adianta mais. Você veio, mas já tem 4 dias, já morreu, já enterrou, já sepultou, já cheira mal, já necrosou. Não tem jeito padrão do sistema do mundo. De repente alguém chega e fala, cara, não tem jeito mais. Sua vida não dá mais. Baseado no padrão. Na expectativa humana. Na leitura da terra. Jesus fala assim, ó, ele só dorme. Tem jeito. Jesus chega. Como que está a sua vida? Porque eu vou dizer para você da parte de Deus. De repente está como Lázaro. Preso. Morto dentro de você mesmo. De repente você está amarrado, você não sabe o que fazer. Mas quando ele chega,
Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. E Jesus chega. De repente a glória se foi, mas Jesus chega. Ele chega. E quando ele chega, ele traz esperança. Quando ele chega, a glória chega com ele. Quando ele chega, a solução chega com ele. E quando ele chega, ele só faz uma frase: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Icabode, foi-se a glória. Jesus está presente, Ebenezer. Lázaro, sai para fora. Existe uma pedra. Jesus fala, remove a pedra. De repente Jesus está falando para você, ó, quer a glória de volta? Remove a pedra. Tira esse impedimento que está na sua vida. E você sabe qual. Tira ele, você sabe. Tira ele e saia. A morte deu lugar à vida. O Icabode, o desespero, a angústia, a decepção, deu lugar à alegria, à paz. A morte sai porque a vida chegou. Nessa noite Jesus está aqui para falar com você. Eu tenho vida e vida em abundância. Aleluia. Vem ao altar do Senhor, em nome de Jesus. Chega até o altar, nós vamos orar por você. Você que de repente está com essa situação, que a glória se foi, e Ele hoje fala para você. Hoje é dia de Ebenezer. Hoje é dia de você colocar a pedra como marco de vitória. É dia de você colocar Jesus lá na sua vida. É dia de você ouvir a voz, saia, vem para fora. Recebe a vida de novo. Não acabou não. Se Ele chega, e quando Ele chega, o milagre acontece. Aleluia. Vem e feche seus olhos. Só basta que Ele cresça em nossa vida. Venha ao altar do Senhor. Venha de coração aberto. Hoje é dia de terminar o Icabode. É dia que a glória volta. É dia que a presença volta. É dia que a pedra de esquina quer estabelecer na sua vida. E ela quer estar com você. Venha com o coração aberto. Feche seus olhos. Ouça essa canção mais uma vez. E que Ele cresça na sua vida. Que nós diminuamos, mas que a glória dele resplandeça. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos cantar esse louvor. Aleluia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Querido, chega pertinho desse altar, vem cá. Pessoal que está aí atrás também, se quiser vir, vem cá. Vamos terminar esse culto adorando a Deus. Como o presbítero pregou aqui, arrependam-se.